Oi, eu sou a Nina e hoje eu vim contar o que eu li no mês de maio e também mostrar algumas coisas novas que chegaram por aqui. Bom, vamos lá. Tô tomando meu cafezinho ainda aqui, é domingo de manhã. Maio foi um mês que durou 5 meses, né? Eu acho que é uma percepção geral, não só minha, vem cientificamente do fato de termos mais dias durante a semana, né? Aparentemente no mês. Mas foi bem inconstante pra mim, né? No início do mês eu li bastante, então tem bastante coisa aqui, mas a maior parte do mês eu li pouco, não poucas vezes, mas pouco volume, eu não tava conseguindo engrenar muito nas minhas leituras. E aí, depois no final do mês, né, eu até gravei um vídeo pra vocês lerem comigo durante uma semana, então quem não viu ainda e que tiver interesse eu vou deixar aqui na descrição. Eu consegui retomar um pouco no final do mês, né? Então vamos lá pra tudo que eu li nesse mês. Eu acho que eu já comentei sobre esse aqui no último vídeo, porque eu gravei depois, né, um pouquinho, e eu acho que eu terminei ele bem no início do mês. Mas vai sair vídeo, eu sei que eu já tinha prometido isso antes, mas eu vou gravar hoje. Já tá tudo preparadinho pra gravação. E eu tenho muita dificuldade de falar de livros que eu gosto muito. Esse aqui é um livro que entrou pra minha vida, então é normal a enrolação, mas vai sair, prometo. Não vou comentar mais sobre ele, porque acho que eu já comentei bastante e vai sair o vídeo, né? E na sequência, eu li o Sweet Tokyo, da Giovanna Madalosso, li no Kindle, então eu vou deixar a capinha aqui. Que foi um livro que eu gostei bastante também, assim, não foi, digamos, uma leitura da minha vida, mas foi um livro que eu curti. Ele vai contar a história de duas mulheres, na verdade é uma única história. Uma dessas mulheres é babá da filha da outra, e ela vai sequestrar essa criança. Então, nós vamos acompanhar as visões alternadas, né, dessa babá que sequestra essa criança e da mãe dessa criança. Uma coisa muito interessante é que a gente vai acompanhar tanto o que acontece, né, depois. Então, a partir do momento que essa babá coloca em prática o plano, né, e foge com essa criança, tanto a fuga quanto o que acontece nessa família, como que essa família reage, como que essa família dá pelo desaparecimento da criança, mas a gente também vai acompanhar o passado dessas duas mulheres, né? Como que a história chegou até esse ponto. Isso é muito interessante. É um livro bem cru, assim, a narrativa, as palavras, né? É um livro bem objetivo, eu diria, assim. As coisas são colocadas de uma forma bem prática, mas ele não deixa de ter uma sensibilidade sobre essas duas mulheres. Acho que uma coisa muito interessante é que ele escancara muito as diferenças, né? Então nós temos uma dessas mulheres, né, numa posição de extremo privilégio, e como ela utiliza muito dessa posição, tanto para exploração mesmo dessa outra mulher, quanto para uma certa manipulação. Mas ao mesmo tempo nós temos também muitas semelhanças entre elas e em batalhas que elas enfrentam pelo fato de serem mulheres. Então acho que o livro contrasta muito bem essas duas realidades. Eu gostei muito de como a história se desenrola. E como eu falei, eu acho que ele não é um livro que se demora, onde ele não precisava se demorar, sabe? Ele acontece, assim, as coisas fluem de uma maneira que eu acho ideal. Não vejo coisas sobrando na história, então eu com certeza recomendo e fiquei bem curiosa para ler outras coisas da autora. Me deu vontade de ler esse, porque eu participo de um clube do livro aqui na minha cidade, né? E uma das minhas colegas lá tava lendo outro livro dela, né? Um mais recente, comentou que também gosta de Sweet Tokyo. Ela gostou ainda mais desse mais recente, então vai entrar aí na lista. Gente, eu já peço desculpa se tiver algum barulho na vizinhança. Eu tô tentando parar de gravar sempre que algum cachorro começa a latir, ou quando passa um carro muito próximo. Agora sim, o cachorro latindo. Mas é domingo de manhã, eu preciso gravar nos fins de semana de manhã, então acontece, né, esse tipo de barulho. Espero que não incomode. Tô fazendo o possível pra pausar quando o barulho tá muito alto. Prosseguindo. O próximo livro que eu li em maio foi Amêndoas, de Won Byung-sung. Esse livro aqui começou a ficar, não sei se num hype, mas eu vi a Mel e a Maria Del Chico lendo, né? E aí eu comprei e várias pessoas estão falando sobre ele agora. Acredito que a própria literatura coreana tem ganhado força com a arte coreana em si, né? Então, as séries, enfim, doramas coreanos e K-pop, eu confesso que não é minha praia, eu nunca assisti, não costumo ouvir K-pop, mas eu fiquei interessada por esse livro. E aqui nós vamos acompanhar, né, esse personagem
que tem alexitimia, que é uma condição, né? Então ele não consegue identificar e expressar as emoções que ele sente. E a gente vai acompanhar aqui acontecimentos da infância até a adolescência dele, várias coisas acontecem. É um livro que começa com certa ingenuidade, na verdade ele transmite essa ingenuidade. Por ele estar fazendo um relato bastante frio das coisas, né? Então soa como ingenuidade em alguns momentos. E tem muita violência, é um livro que também vai ter bastante violência aqui acontecendo, então ele tem esse contraste, que é um contraste que eu particularmente gosto. Não amo tudo nesse livro, mas foi uma leitura que eu gostei bastante de fazer. Eu vou falar um pouco mais sobre esse livro num outro vídeo que eu vou gravar, não vai ser específico sobre esse, mas vai ser aquele de recomendações cruzadas, né? Se você gosta desse livro, talvez você goste desse outro, então vou comentar mais sobre esse aqui. Mas também foi uma leitura que eu li bem rápido e eu tava, né, nessa dificuldade de conseguir me concentrar bastante, e esse aqui eu consegui. Então é uma história que prende, os capítulos são curtos, eu recomendo bastante aí pra quem tem interesse. E aí, na sequência, eu entrei nesse período, né, depois de Amêndoas, assim, que eu fiquei, todos esses outros 3, né, que eu comentei antes, eu li mais no início do mês, e aí eu fiquei 2 semanas e pouco não lendo quase nada, assim, avançando muito pouco nas leituras. E aí, resultou no vídeo que vocês acompanharam aí das minhas leituras do final do mês. Eu terminei o Vou Te Dizer O Que Penso, da Joan Didion. Esse aqui eu tinha comentado, né, quando eu comecei a ler, que não estava me chamando tanto a atenção quanto os outros livros da autora. Então os primeiros ensaios são ensaios que não me chamaram tanto atenção, mas ele cresceu muito ao longo da leitura pra mim. Então, do meio pro fim, tem ensaios que eu gosto muito, tem alguns que se tornaram ensaios ali dos meus favoritos dela. Eu não sei classificar, eu acho que eu gosto mais desse do que do Álbum Branco, talvez. São livros muito diferentes, na verdade. O Álbum Branco tem um foco mais global e no que tá acontecendo no mundo, enquanto Vou Te Dizer O Que Penso é bem focado na Joan Didion, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então ele não está figurando entre meus favoritos da autora ainda, mas eu gostei bastante dele, é uma super recomendação. E eu acho que é uma boa forma de conhecer a Joan Didion, pra quem ainda não leu nada dela, porque é muito ela mesmo, sabe? Você lê e você consegue identificar. E aqui ela fala bastante sobre o Hemingway. Tem vários momentos que ela cita obras do Hemingway. Inclusive ela cita o conto Colinas como Elefantes Brancos, que é um conto sensacional que eu amo muito. Acho que ela cita em 2 ou 3 ensaios o Hemingway, né? Ou, enfim, obras do Hemingway, a escrita do Hemingway, coisas específicas. Então me deixou com uma vontadezinha de Hemingway. Talvez eu pegue o livro de contos dele pra ler, porque eu nunca li o livro inteiro. Eu só li contos esparsos, né? Colinas como Elefantes Brancos eu li por indicação. Então é isso, mais um da Joan Didion lido. E como eu comentei naquele vídeo anterior, também não vou entrar em muitos detalhes pra não ser tão repetitiva, mas funciona muito bem pra mim ler ensaios à noite. Então esse aqui, que são ensaios mais curtos, tá funcionando, tá fazendo com que eu consiga manter um ritmo. Então deixem aqui indicações, né, de outros livros de ensaio que sejam mais ou menos, né, no mood Joan Didion, para que eu possa ler. E o último livro que eu finalizei em maio foi O Fim, da Fernanda Torres. Sobre esse aqui eu também vou comentar no mesmo vídeo ali que eu vou falar de Amêndoas, que vão ser indicações cruzadas. Mas eu gostei bem mais desse livro do que eu achei que eu ia gostar quando eu comecei a leitura. E aqui nós vamos acompanhar, né, o fim da vida de um grupo de amigos. Então acontece em momentos diferentes, alguns um pouco mais jovens, outros já bem na velhice. E aqui a Fernanda Torres, né, faz através desses personagens quase uma sátira ali da sociedade carioca, né? Uma tragicomédia dessa classe média. Então a gente vai acompanhar a visão que um amigo tem do outro, assim, então como eles se enxergam, mas a gente também vai ter momentos de fluxo de consciência, de saber quem na verdade eles são, e o que eles querem passar pro mundo, né, enfim. Então são personagens detestáveis, assim, não teve nenhum com o qual eu me identifiquei ou consegui ter algum tipo de afeto, mas mesmo assim ela consegue fazer com que isso não seja um empecilho
para leitura e pra gente conhecê-los. Me surpreendeu porque eu não costumo gostar de personagens que são desagradáveis por querer, né? Eu já comentei várias vezes, existem muitos livros que as pessoas gostam muito e que eu não consigo ultrapassar essa barreira. E nesse caso eu consegui, através da escrita dela e da forma como ela conduz, eu consegui superar a barreira do personagem detestável por querer, porque é bem isso que acontece aqui, é uma tragicomédia, então ela usa, não vou dizer estereótipos, né, mas eles são personagens bastante caricatos, né, e a própria questão da comédia não é algo com o qual eu sou muito familiarizada, eu não acho as coisas muito engraçadas, eu não gosto de filme de comédia, então é algo de gosto pessoal mesmo, e mesmo assim esse livro conseguiu me chamar atenção. Então se você já gosta dessas coisas, provavelmente você gosta bastante desse. E ela tem livro novo, né? Também fiquei bem curiosa. Então essas foram as coisas que eu terminei de ler em maio. Em andamento eu tenho o Amigo de Infância da Dona Tarte, que eu tô mais ou menos em 20%. Confesso que faz alguns dias que eu não pego ele, porque foram um pouco corridos e eu acabei lendo outras coisas que eu já vou mostrar aqui. Mas eu tava gostando bastante da história. Ele tava um pouco mais semelhante com o Pintacilgo, no sentido de que leva bastante tempo, né? Ele é um livro grande e eu ainda não tava entendendo pra onde que a história ia arrumar, assim. Eu não tava conseguindo imaginar os próximos passos. Agora ele tá começando a se encaminhar, mas de toda maneira eu tô bem envolvida na história. É bem provável que vai dar certo, que eu vá finalizar. E eu também tô lendo duas coisas novas que chegaram por aqui. Então o primeiro chegou enquanto eu tava gravando, né, aquele outro vídeo, então eu não dei spoiler, mas é A Menina do Outro Lado, que é, na verdade, um mangá. Ele é belíssimo e eu fiquei bem tentada pela história e pelos desenhos mesmo, eu achei belíssimo. Eu não sou uma pessoa que lê mangá, né, então a própria história em quadrinho é algo que não tá tanto na minha rotina. Claro que já li vários quadrinhos, mas eu não sou uma pessoa que lê isso todos os meses. Então, tá sendo uma experiência diferente pra mim, confesso. Ele tem vários volumes, né? Então eu comprei o primeiro pra sentir como seria. E eu tô gostando bastante, eu já tô bem no finalzinho, né? Ele é ao contrário, então só resta esse aqui. E eu venho contar mais detalhes pra vocês depois. Eu tenho interesse sim em ler até o final, mas eu acho que ainda é algo com o qual eu preciso me habituar. Então esse aqui é bem uma parte introdutória da história, mas eu já tô apaixonada, muito lindo. E conto pra vocês quando eu terminar esse. Muito provavelmente não vai fazer sentido eu falar sobre ele antes de ler todos os volumes, se eu não me engano são 7, então tem bastante coisa pela frente. Mas se você gosta de mangá, esse aqui eu tô gostando bastante, a história é super sensível e conversamos mais sobre ele quando eu finalizar. E depois chegou um livro que estava na minha lista há muito, muito, muito tempo. Ele era o mais desejado da lista, só que é um livro caro, né? R$60, 53, eu acho que foi o mínimo que ele chegou. E eu ficava nessa de deixar ele ali na minha lista pra esperar ter alguma oferta. Ele não entrou em oferta em nenhum daqueles momentos de Book Friday, etc. E nesse meio tempo eu comprei um monte de livro que já teria dado esse valor e não tinha comprado esse. Então eu falei, não, vou pagar o preço caro mesmo. E tô muito feliz por ter feito isso, porque eu tô amando isso aqui num nível. E aí eu cheguei à conclusão de que talvez eu tenha uma quedinha por história sobre luto. E aí eu preciso levar isso pra terapia pra entender um pouco mais. Porque aqui a gente vai ter basicamente, né, a Michelle Zauner contando sobre a perda da mãe, né? Então ela perdeu a mãe e como os impactos que isso vai ter na vida dela e também antes disso, né? Como foi essa relação entre mãe e filha. Então eu tô amando, lendo aos poucos pra não finalizar na página 58. E, enfim, tô muito feliz por ter comprado. Venho contar pra vocês mais tarde e vou ter que tratar na terapia o que me faz gostar tanto, assim, porque eu tô gostando nível Ano do Pensamento Mágico. E o Ano do Pensamento Mágico foi minha melhor leitura no ano passado. Então, esse aqui tem muito pra estar ali no top leituras do ano pra mim. Foram essas as coisas que eu li e recebi em maio. Me conta aqui se maio também foi um mês infinito pra vocês. Me conta o que vocês estão lendo por aí. Se vocês têm alguma indicação pra mim de livro de ensaio ou de outros livros. E a gente se vê no próximo vídeo.